do 2º Congresso Paraibano de Direito de Família e das Sucessões. Será realizada aqui em João Pessoa, a partir das 14h. Esse é o 2º Congresso Paraibano de Direito da Família e das Sucessões, e muita gente boa veio acompanhar esse congresso e participar. Para começar, para ela fazer inclusive as honras aqui de todos os palestrantes e visitantes e participantes, doutora Regina Beatriz, presidente nacional da Associação de Direito da Família e das Sucessões, uma referência na área, tem um escritório lá em São Paulo, um dos mais demandados escritórios da área, doutora Regina Beatriz Tavares Silva. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui à Paraíba e a João Pessoa. Boa tarde. Um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês, nessa rádio que eu sei que é a mais ouvida do meu estado também, da Paraíba. Porque eu sou cidadã paraibana. Ah, só já tem o título de cidadã paraibana? Desde 2003. Já tem deputado mandando aqui dizendo, eu quero dar, se não mais já tem. Olha, desde 2003. Exatamente em razão dos trabalhos pela família, no combate à violência doméstica, que será um dos temas deste congresso. Esse congresso já é o 2º realizado em nível internacional, porque nós temos palestrantes internacionais, como a doutora Graciela Medina, o doutor Júlio Rivera, que estão aqui também. Nós temos Jaqueline Demétrio, que veio do Maranhão especialmente para tratar também da temática. Temos o doutor Carlos Alberto Garbi, que está aqui também conosco, veio de São Paulo, vai falar todos os aspectos mais novos sobre as heranças. E nós completamos 10 anos, neste ano de 2023, de associação, com trabalhos no Supremo Tribunal Federal, no Poder Legislativo, com grandes vitórias pela proteção da pessoa. O que a ADEFAS faz? Protege as pessoas que vivem relações familiares. E nós vamos tratar hoje será a partir das 19h. Amanhã é que começaremos daí a 2ª etapa a partir das 14h. Hoje com as conferências inaugurais. Nas conferências inaugurais nós vamos falar, eu e a doutora Graciela Medina, sobre a família e os direitos humanos, que são os direitos fundamentais, vida, integridade física, integridade moral, honra, religião, por exemplo, na esfera nacional, nossa, brasileira, e na esfera internacional. A doutora Graciela Medina é uma grande especialista também nesta área e é reconhecida no mundo todo como uma das maiores especialistas no tratamento dos direitos humanos, na proteção da pessoa. E a nossa representante, nossa presidente na Argentina, juntamente com o seu marido, que é o Júlio Rivera, doutor Júlio Rivera, que aqui está também, e vai tratar de matéria de gestação de substituição, barriga de aluguel, como chamada popularmente, vai tratar de reprodução assistida com vários aspectos. Temos a Jaqueline Demétrio, do Maranhão, a doutora Jaqueline, que vai falar do infanticídio, proteção às crianças vítimas do infanticídio. Será um congresso espetacular. E depois, no dia 15, vamos continuar aqui em Campina Grande. Campina Grande, o colóquio internacional, né? Colóquio internacional em Campina Grande. Então, são 3 dias de evento, nesta maravilhosa terra da Paraíba. Bom demais. Doutora Regina Beatriz, para quem nos escuta pelo rádio, quem nos assiste pela TV ou pelas redes sociais, qual o impacto de um casal que decide pelo divórcio litigioso? Que impacto pode ter na família e no patrimônio também? Sua pergunta é importantíssima, ainda mais agora que o Supremo Tribunal Federal julgou na semana passada, no dia 8, um tema de repercussão geral. É como se fosse lei. Quando o Supremo julga em repercussão geral, não é só um paradigma, não é só um acórdão, é lei, aspas, lei, que não haverá mais o Instituto da Separação no Brasil. Porque os ministros, na sua maioria, o julgamento não foi uniforme, não foi unânime, mas os ministros, na sua maioria, se equivocaram profundamente.
Eles pretendem uma desjudicialização, como se todo mundo pudesse se divorciar ou se separar de bem, né? Ou seja, tá tudo bem, tudo tranquilo, vão no cartório, ou se tiverem filhos vão perante um juiz e tudo corre bem, quando não é assim. Eu sou advogada na área de família há 45 anos, eu advogo há 45 anos, não parece, né? Não, jamais. Mas advogo há 45 anos, tenho provas disso, eu posso dizer o seguinte: não existe a menor possibilidade de se evitar processo judicial em muitos dos casos, não em todos, mas em muitos dos casos. Por quê? É a proteção dos filhos, é a proteção do cônjuge, seja ele o homem ou a mulher, porque não é só a mulher vítima, tem muito homem que é vítima, assim, até mesmo de violência doméstica. A mulher, em grande parte, sabemos, as estatísticas dizem isso. Para poder evitar injustiças como uma mulher agredida fisicamente, sustenta a casa e, segundo a decisão do Supremo, qual é o efeito? Ela pode ter que continuar a sustentar o marido pagando pensão alimentícia para o agressor. Pelo amor de Deus. Uma vítima de adultério, seja homem ou mulher, terá que pagar a pensão alimentícia plena, inclusive tratamento estético, né, para quem foi infiel, para quem o traiu. Isso é muito sério, isso é muito grave. Mas a DEFAS foi convocada pelo Senado para trabalhar na reforma do Código Civil, que vai agora, no próximo ano, ser apresentada. É uma reforma muito grande do Código Civil, que envolve direito de família, que envolve direito das sucessões. Já apresentamos o nosso projeto e vamos lutar muito no Congresso Nacional pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos, em todas essas hipóteses que nós conversamos. Doutora, no tocante ao direito de família, eu li inclusive recente sobre na Folha de São Paulo, e eu via que ali, se você começar a vasculhar os processos, cerca de 80% das vítimas são mulheres no direito à questão de família, ponto. O porquê as mulheres são as maiorias das vítimas nesse sentido e quais são os principais direitos que são violados? O que é que mais se chega quando bate na porta do escritório da associação? Quais são os principais direitos violados na prática? A mulher, ela lutou muito, não só no Brasil, mas no mundo todo, para ganhar uma igualdade com o homem na lei, e conseguiu no nosso país a partir de 2008, faz tempo, hein? No Código Civil desde 2002, bastante tempo. Só que essa igualdade que está na lei não corresponde à igualdade material, ou seja, a igualdade na prática, na sua concretude, né? A mulher ainda tem uma série de dificuldades para poder se impor, seja numa relação familiar, seja numa relação profissional, né? E isso eu vou dizer para você. Eu acho que essas dificuldades, elas são menos do gênero feminino e mais, às vezes, de uma própria vitimização histórica. A mulher que quer se impor, ela se impõe. Ela tem toda a proteção das delegacias da mulher, ela tem proteção de políticas públicas, ela tem disque denúncia aqui na Argentina, né? A doutora Graciela, inclusive, fez um trabalho belíssimo a respeito disso durante a pandemia lá, né? O lencinho vermelho, né? Aqui muitas políticas. Então, a mulher tem medo, e o que a mulher tem que vencer é o medo. Ela tem que mostrar, não precisa a mulher ser empoderada. Essa história de empoderamento da mulher, não é bonito isso, na nossa ótica, na ótica da DEFAS. A mulher é mulher, igual ao homem, tem toda a proteção como tem o homem. É só ir buscar que consegue. Por que que os números têm crescido, doutora Gina? Como é que na visão, na vivência, experiência, os números de feminicídio, assim, com base no campo do debate da violência doméstica, os números de agressão e de feminicídio, apesar da gente estar debatendo muito esse tema e da legislação, enfim, teoricamente, está evoluindo nesse sentido do ponto de vista penal e criminal. Aí eu queria que a doutora Graciela falasse na Argentina o porquê, porque lá também acontece isto, ou seja,
um maior número de vítimas de violência doméstica. A mulher na Argentina sofre o mesmo que no Brasil. E depois a doutora Jaqueline Demétrio para falar no Brasil. Desculpe, eu não falo português. Eu falarei despacio em espanhol. Eu não sei se a mulher sofre mais violência agora que antes. Lo que pasa es que ahora hay más registro. La gente sabe más sobre la violencia. Pero lo más importante no solo es la mujer, porque la mujer muere por feminicidio. ¿Y quién son las verdaderas víctimas del feminicidio? Los hijos, los meninos. La mujer queda muerta, padre va preso o se suicida. Y hay que dar protección a los hijos, a los meninos. Órfãos. En Argentina hay leyes por las cuales el Estado da protección a los hijos. A todos los hijos de las mujeres víctimas de violencia doméstica, el Estado da una pensión hasta que el hijo tenga 21 años. Eso es muy importante. Es muy importante la prevención de la violencia mediante la educación. En lugares de mayor educación hay violencia, mas não tanto. Sim. Boa tarde a todos que nos ouvem. É uma grande alegria estar aqui na Paraíba. Eu, como presidente da Comissão Nacional de Direito do Trabalho, estou aqui vindo falar um pouco sobre os filhos do feminicídio. Então, como a doutora Graciela Medina fala na Argentina das novas legislações no amparo dos filhos do feminicídio, não só apenas a mulher, né? O Brasil agora também tem olhado nesse instituto e também nessas pessoas, não só a mulher, mas os filhos. E foi agora recentemente elaborada duas legislações, uma do dia 30 e a outra do dia 31 de outubro, tratando sobre a guarda dos filhos nas hipóteses de feminicídio e também na questão da pensão, né? Então, o que se observa, um grande número de mulheres vítimas do feminicídio, na maioria das vezes, não só a mulher, mas ou o homem foi a óbito, ou, né, porque ele comete o suicídio, ou ele está preso. Então, essas crianças, elas vão ter suas guardas, né, temporárias, e aí depois, no processo, vamos ver com quem vai ficar essas crianças, e observar que não só a guarda, né, tem que ser amparada, mas também uma pensão. Então, o Estado fala sobre essa pensão, né, trazendo a possibilidade da guarda ser a avó, a tia, quem vai ficar com essa criança e quem que vai dirigir essa pensão, e também, no caso, se o agressor estiver solto, né, de essa guarda não ser compartilhada no caso de haver o feminicídio ou a própria violência doméstica. Perfeito. Olha, muita gente aqui já dizendo como é que faz para participar do Congresso, né? Eu vou querer saber detalhes aí do Congresso, se ainda tem espaço, se ainda tem vaga. Vocês estão mudando aí o local, inclusive, para um estádio já, para um ginásio. Olha, precisaríamos mesmo de um ginásio, porque em uma semana de inscrições, na primeira semana, já tivemos 500 inscritos. Olha, 500 inscritos já. E já reabrimos aí as vagas. A Uniesp, com o professor Donato, está fazendo um trabalho lindo, cedendo espaço, ampliando o espaço. Temos mais 100 vagas à disposição no site da ADEFAS. Basta colocar no Google ADFAS. Encontra o site, encontra ali o congresso e faz a inscrição. É gratuita. Todos os trabalhos da ADEFAS nestes 10 anos
são totalmente gratuitos. E sabe que não paga nada para participar? Tem que levar só 1 quilo de comida, ou um leite em pó, Maravilha. ou um saco de arroz, ou um saco de feijão. Para ajudar famílias. Para ajudar famílias, porque a Associação dos Magistrados, das mulheres dos magistrados, fará a distribuição, porque nós temos apoio da Associação dos Magistrados, da Associação das Mulheres dos Magistrados, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Todos os poderes aqui na Paraíba estão apoiando a DEFAS. A ANOREG, que é a Associação dos Registradores e dos Tabeliães de Notas, temos muitos apoios. A Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, é impressionante a adesão dos poderes, a essa causa. E por quê, Bruno? Porque essa é uma demanda do cotidiano, né? Essa é uma demanda, discussão da relação de família, é uma demanda do dia a dia e do cotidiano. E, naturalmente, a gente está vendo o conceito de família, uma transformação impressionante, né? No mundo todo e no Brasil também, e o que gera que o debate seja contínuo e permanente nessa modernização também. Como, por exemplo, um tema que está em processo de transformação também, porque está na reforma tributária e passou agora na Câmara e no Senado, que é o tema de herança. Herança. Né? Quando fala, a família está tudo linda, está toda maravilhosa. Aí quando bota a palavra herança no meio, tem quem segura, doutora Regina, não é isso? É isso mesmo, é exatamente isso. Vocês são espetaculares, porque vocês vão exatamente na veia. Vocês como jornalistas, são nota 10. E é o doutor Garbi, Carlos Alberto Garbi, que vai tratar do tema das heranças. Doutor Garbi. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Arapuã, aqui da Paraíba. É uma satisfação para mim estar aqui no estúdio e falar desse segundo Congresso Paraibano de Direito de Família e das Sucessões, no momento em que o Congresso se organizou numa comissão para tratar da reforma do Código Civil, uma reforma muito ampla, mas que tem, com absoluta certeza, o ponto mais sensível relacionado à família e às sucessões, ao direito das sucessões. Então, nós vamos tratar desse tema no Congresso, e um aspecto interessante que você lembrou é que o direito das sucessões, ele tem uma relação muito racional com o direito de família. Ele se organiza de acordo com a família. Acontece que nós vivemos hoje um momento em que o Código Civil, que é de 2002, mas que reproduziu o Código anterior de 1916, ainda pensa na família como uma família indissolúvel, antes do divórcio, que é de 77. E a sucessão é tratada da mesma forma, em favor de uma família indissolúvel, de um cônjuge que é um cônjuge para toda a vida, de uma relação com matrimônio e não também uma relação de fato, né, como ocorre com a união estável. Então, tudo isso se afastou da realidade, é um descompasso entre o direito das sucessões, da herança e o direito de família. Então, essa reforma é muito importante e essa oportunidade que nós temos aqui na Paraíba de falar sobre esse tema traz para as pessoas em geral um pouco mais de informação sobre tudo isso, que pode influenciar no trabalho do legislador em modificar o Código Civil nesse ponto, que é muito difícil de fazer uma reforma bem feita, que é capaz de corrigir esses erros da sucessão, né? E doutor Garbi, conta o que é que a DEFAS propôs sobre a mudança a respeito do marido ou da mulher que, na lei atual, obrigatoriamente recebe herança e concorre com filhos até de um casamento anterior, se a morte ocorrer 1 ano depois do segundo casamento. Conta. Eita, atenção, Paraíba. Martelo. Prática, né? Eu já vi a lei hoje, o que é que vocês propõem? Eu já vi até contrato de namoro, que eu queria até falar sobre isso. Esse é um outro problema, o contrato de namoro. Mas a lei brasileira, o Código Civil em vigor, ele prevê que o cônjuge separado de fato do outro até 2 anos continua herdeiro do cônjuge do qual se separou. Mas o que pode acontecer nesses 2 anos? Pode se estabelecer uma relação de fato entre esses cônjuges separados com outra pessoa. Com direitos. Com direitos sucessórios. Ou seja, direito sucessório de um lado, você vai acumulando, direito sucessório do outro. Vai haver uma concorrência. Então é um
problema do direito sucessório. Além disso, é preciso lembrar o seguinte, quando a gente fala do passado, mas em 1916, quando o Código Civil foi aprovado, o autor do Código, Clóvis Bevilacqua, tinha proposto a concorrência de direito sucessório, ou seja, o cônjuge vai dividir a herança com descendência. Tinha proposto isso e foi rejeitado. Naquele momento, era oportuna essa concorrência, por quê? O cônjuge era o companheiro de toda a vida, portanto, pelo casamento indissolúvel. Acontece que tudo isso mudou e depois essa concorrência foi reavivada em 2002, quando as condições, o status da família se modificou totalmente. Então, hoje as relações são menos duradouras, são efêmeras, são passageiras, mas o direito sucessório não é. Continua. Doutor Gabi, perene. Me chamou muita atenção quando eu vi algumas histórias de casais que começaram o namoro ali, foram para uma sorveteria, um cinema e já foram para o cartório assinar contrato de namoro. Vocês são a favor disso? Que história é essa? Porque e eu vi muito que empresários, né, com seus filhos, obrigam seus filhos, olha, começou a namorar, faça um contrato. Foi pra sorveteria, foi pro cinema, assistiu 2 filmes, vá pro contrato de namoro no cartório, que é pra não garantir essa história de coabitar, de ter intenção dessa manutenção. Que história é essa? Vale a pena? Bruno, que é o único solteiro, o único solteiro da bancada aqui é o Bruno, e talvez ele esteja interessado nesse contrato de namoro. Desse contrato pra saber se vale ou não, né? Olha, Bruno, Luiz Torres, Cleilson, eu posso dizer que esses empresários estão muito certos em correr para o cartório. Vale a pena, então. E fazer a declaração de namoro. Não é contrato. É uma declaração. É uma declaração. Conjunta. Né? Os dois assinam. É uma declaração os dois assinam. Os dois assinam, o homem e a mulher. Ou os dois homens ou as duas mulheres, se as relações forem homossexuais, né? Já que hoje em dia homoafetivas. Isso. Eu vou colocar até esse microfone para a senhora ficar mais confortável e pode usar esse toque. Em 2004, eu publiquei na Folha de São Paulo um artigo exatamente sobre a declaração de namoro. E criei a declaração de namoro para proteger não só os empresários, mas as empresárias. Para proteger até mesmo a pessoa que não é tão favorecida pela sorte, né, da vida, né, economicamente, os mais pobres. Por quê? Porque na lei brasileira, em 96, nós tivemos um jurista que, ao invés de jurista, ele era um poeta. E dentro dessa poesia, ele resolveu lançar no Congresso Nacional e colou e pegou uma norma que vigora até hoje, que diz que uma relação afetiva, duradoura, sem dizer prazo, sem ter que morar na mesma casa, bastando que as pessoas se apresentem de mãos dadas, com carinho, com afeto, pode ser considerado uma união estável. Sem prazo, com todos. Todos os direitos do casamento, inclusive igualados pela Suprema Corte, depois também em nível sucessório. Então, vejam, sem prazo. É o único país no mundo, a DEFAS fez um congresso internacional reunindo 9 países. Temos um livro que é o Tratado da União de Fato, que é uma publicação da Almedina, que estuda a união estável em 10 países. O nosso país, o Brasil, é o único que não estabelece um prazo mínimo de duração. É o único que não estabelece a necessidade dos dois morarem na mesma casa, salvo motivos justificados. Por exemplo, uma advogada aqui em João Pessoa que resolva manter uma relação de união estável com um juiz em Campina Grande. Não vai dar para morarem exatamente no mesmo local todos os dias. Sem justa causa, poder ser considerado uma relação igual ao casamento em matéria de efeitos, aí veio o namoro. O namoro, a declaração de namoro para proteger essas pessoas. E sua renovação, eu sempre recomendo, de 6 em 6 meses. Agora, não vamos transformar o vinho em água, né? Só Jesus Cristo transformou a água em vinho. Então, se é o vinho da união estável, se estão vivendo uma relação de família, não pode fazer declaração de namoro, porque não vai valer. Ok?
E quando passa a ter uma união de família, um casamento, e aí uma vez que o casamento não deu mais certo, cada um quer seguir o seu caminho. Qual o procedimento que deve fazer para cada um tocar aquilo que tem e nenhum pegar o bem do outro? Como é que sendo união estável ou casamento? Sim, não, casamento. Passou de um namoro para um casamento. Não, porque pode passar de um namoro para uma união estável, que é o mais comum. Sim. E depois desse test drive, como a gente chama hoje em dia, até da união estável, algumas vezes vem o casamento. Meu filho, por exemplo, passou pelas 3 etapas. Esse pessoal com 30 anos de idade tem feito isso costumeiramente. Então, dentro disso, seja na união estável, passou para a união estável, vai fazer o quê? Um pacto perante um cartório, tabelionato de notas, os dois assinam, dizendo, a partir de tal data, constituímos união estável. Éramos namorados, passamos a viver como companheiros, união estável. Estabelece regime de separação total de bens e ainda faz um testamento para que um exclua o outro da sucessão. Porque é o que dizia o Dr. Garbi. Nossa lei está em descompasso com as relações feitas e desfeitas, com essas relações efêmeras. Então, pacto de separação de bens, mais testamento. Casou. Hoje, não dá para excluir o cônjuge. Ele vai ser sempre um herdeiro, como se fosse um filho. Eu sempre faço essa comparação, né, doutor Garbi? Hoje, cônjuge é filho. Filho. O cônjuge tem direitos sucessórios como tem o filho. Só que o filho é da descendência, é um vínculo de sangue para sempre, que não se apaga, mas o cônjuge não é. O cônjuge pode ser o cônjuge de algumas horas, né? Eu até vou contar tem um caso aqui que chama atenção. O pai pagou pensão durante 7 anos e agora descobriu através do DNA que não é o pai. Isso é muito Ele quer a devolução do... Isso é muito... o acumulado dos 7 anos. Vai receber ou não? Há muitos processos judiciais sobre esse tipo de situação de homem enganado pela mulher, né? Que é... Exatamente. E o Dr. Garbi, como desembargador, porque ele foi desembargador em São Paulo, ele é aposentado, ele julgou muitas causas, como tantos outros tribunais também já fizeram. O que acontece aí? Aí é caso de reparação de danos, indenização a ser paga pela mulher ao homem. Cabe. É a minha tese de doutorado. A mulher que enganou o marido dizendo o filho é seu. Isso. E lá na frente ele descobre e ele pode ser indenizado. Claro, é a minha tese de doutorado essa. Então... Cabe e os tribunais reconhecem. Tem que pagar a indenização. Já teve uma mulher médica que teve que pagar hoje numa indenização atualizada. A ministra Nancy Andrighi, no Superior Tribunal de Justiça, deu essa decisão, obviamente num órgão colegiado, ela foi relatora. Hoje equivaleria a R$1 milhão. Olha uma médica pagando para um homem enganado a indenização porque ela atribuiu a ele a paternidade de um filho que não era dele. Então, indenizações elevadas. Doutora Graciela vai dizer como é que é na Argentina. Eu sido desembargadora na Argentina por 20 anos. He tenido muitos casos de esto. Mujeres que engañan al marido no con un filho, con 3 filhos. 3 filhos? 3 filhos. 3 filhos con el mismo. Con el ginecólogo. Ginecólogo está bien dicho? Ginecologista. Ginecologista. Ou seja, a mulher trai o marido com o ginecologista. Olha só. Sim. E não só foi uma vez, não, foram 3 vezes. 3 vezes. E o marido, durante todos os anos de la menor edad de los meninos, pagó alimentos. Cuando terminó de pagar alimentos, la mujer dijo, no son tus meninos, son filhos del ginecologista. Eu condenei. Condenou? Eu condenei a pagar Quantas libras? Pesos. Eita. Em dólares? Dólares? $100,000. 100 mil. 100 mil dólares. 500 mil por menino. $500,000. É pouco, disse meu marido.
É pouco. É pouco. Por 3. Por isso que vocês são importantes. Olha, e eu queria que vocês passassem a palavra para o doutor Júlio Ribeira, que fala português, né? E é um grande advogado, e ele vai, aqui no Congresso, falar um pouco também sobre a reprodução assistida, que pensam que é incomum, está cada vez mais tendo filho de reprodução artificial. Doutor Júlio, por favor. Eu vou colocar o doutor Júlio aqui, porque eu já vou para a TV, daqui a pouco o doutor vai estar comigo na TV Arapuã. Pode vir para cá, doutora Graciane, pode vir para cá. A doutora vem para cá. A senhora vem para cá e ele fica aí. Doutor Júlio, boa tarde, bem-vindo, doutor Júlio. Boa tarde. Bueno, o tema da gestação por substituição ou maternidade surrogada é muito complexo. O panorama da legislação comparada é muito confusa, porque há países que aceitam estes contratos, outros que não, alguns que ponen condições, etc. Pero el principal problema y que sigue estando sin solucionar es cuál es la filiación de los niños nacidos por este sistema. Si son hijos de la pareja que contrató, son hijos de la mujer que los gestó, son hijos de aquellos que pusieron el material genético. ¿De quién son hijos estos niños? Porque pode ter sêmen de um homem, óvulo de uma mulher e ser gerado esta criança na barriga de outra mulher e ainda esta criança ter que ser entregue para outro casal. Então a confusão é imensa, né? A confusão é imensa. E eu quero dizer para vocês que nós temos também um trabalho muito intenso em relação à pessoa idosa. A Proteção da Pessoa Idosa, que é o outro livro da série Adefaz Almedina e que foi lançado também neste ano, e que nesses 2 livros, que são livros bilíngues, eles são livros em que todos os artigos estão em português e em espanhol. E nós temos aqui um trabalho também de solidariedade, totalmente gratuito, do Ricardo Bipmeio, que é procurador da Suprema Corte Argentina de Justiça, é o meu companheiro de todas as horas, de toda a vida, embora só tenha 7 anos de convivência com ele, em união estável, mas efetivamente ele não podia deixar de ser citado. Agradecer a doutora Regina Beatriz, só lembrar o Congresso, o encontro começa hoje, vamos lembrar o povo como é que pode participar. Então, o Congresso começa hoje às 19 horas, vamos ter as 2 palestras de abertura, minha e da doutora Graciela Medina, o direito de família no plano dos direitos humanos, como eu já havia comentado, inscrições no site da Adefaz, ADFAS, é muito fácil, entrou na home, já está lá o Congresso, clica ali, entra na inscrição, gratuidade, só leva 1 quilo de comida, porque o ato é solidário. E eu quero lembrar de 2 pessoas importantíssimas para que esse congresso se realizasse, fundamentais. Dr. Ronaldo Queiroga, presidente da Adefaz aqui na Paraíba, trabalho belíssimo, todos esses apoios. Dr. Ronaldo esteve apresentando o nosso congresso, o nosso trabalho, e todos eles vieram pelas mãos do Dr. Ronaldo e também na OAB pelas mãos da doutora Ana Carla Lopes, filha de Fátima Lopes, da saudosa defensora pública Fátima Lopes, uma grande advogada, Ana Carla Lopes, que é a vice-presidente da Adefaz. Eu quero dar o nosso agradecimento sempre a estes 2 grandes juristas. Doutora Regina Beatriz, obrigado pela entrevista conosco.